Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que acompanham este canal. Mais uma terça-feira, que está se começando, mais um dia, mais uma semana que já está indo, na verdade. Espero que todos vocês estejam bem pela graça de Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar lá em Salmos 19, tá? Vamos até o livro de Salmos, no número 19, tá? Salmos de número 19, tá? O verso vai ser o verso 7, 8 e 9, tá bom? São 3 versículos que nós vamos meditar na palavra de Deus, que é interessante que esses 3 versículos ressaltam a importância dos mandamentos e de cada coisa. Cada coisa, quando você obedece, quando você faz aquilo que é da vontade do Senhor, isso tem uma consequência no seu corpo e na sua alma. E é isso que nós vamos ver agora, tá? Meditando na palavra de Deus em Salmos, número 19, versículos 7, 8 e 9, tá ok? Diz assim a palavra do Senhor, ó. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábio o simples. Os estatutos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, durará para sempre. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Glória a Deus. É interessante que aqui ele nos dá as diretrizes da consequência de cada coisa. Se nós obedecemos à lei de Deus, nós vamos ter a alma restaurada. Ele fala que o testemunho do Senhor torna sábio simples, tá? Quando fala de testemunho, está falando também do Espírito Santo, que a palavra fala que 3 dão testemunhos acerca de Cristo: a água, o Espírito e o sangue, tá? Ou seja, o Espírito Santo que mora em nós através de Cristo Jesus, que se derramou por cada um de nós e derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser perdoados e assim ligados novamente ao Pai, faz com que nós temos essa certeza de que Deus está conosco, e o Espírito Santo é que nos torna sábio, tá? A sabedoria de Deus tem muito a ver com o Espírito Santo morando em nós. Por quê? Porque quando nós abrirmos a nossa boca, não será mais eu e você que vai falar, mas é o Espírito Santo que falará através de nós, o Espírito Santo falando através de nós. Prova disso é que por inúmeras vezes os apóstolos, principalmente Pedro e João, que eram considerados iletrados, tá? Eles, por várias e várias vezes, os sermões deles eram tão sobrenaturais, eram tão carregados de vida, que todos os mestres da lei se maravilhavam ao ver que realmente era Deus, porque eram homens iletrados, mas estavam sendo usados de uma forma poderosa e sobrenatural. Então, o que ele quer dizer, tornando sábio o simples, é exatamente isso. É o poder do Espírito Santo agindo em nós de uma tal maneira que todos reconhecerão que realmente é Deus que está usando eu e você, tá? Um poder sobrenatural que somente Deus poderia fazer, tá bom? É interessante que ele pega e fala que os estatutos são retos, tá? E o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ou seja, é aquilo lá, tipo, os olhos são o espelho da alma, de certa forma, né? O que quer dizer? Quer dizer, querido, que quando ele fala que o mandamento do Senhor é puro, quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, tá? Que mandamentos são esses, querido? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu conhecimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você sabe disso. Esses 2 mandamentos são os 2 mandamentos que se resume toda a palavra, toda a vida do cristão, toda a lei se resume nesses 2 mandamentos que Cristo nos deu. Então, quando ele fala sobre o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, está dizendo que quando nós adoramos a Deus, o buscamos de todo o coração, e quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, né? Ou seja, nós vamos desejar o bem ao nosso próximo e nós adoramos a Deus acima de todas as coisas, nós vamos ser purificados através da palavra de Deus, através do sangue de Deus, tá? O que nos purifica de todo o pecado é o sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo nos purificando de todo o pecado, né, faz com que nós, de glória em glória, sejamos cada vez mais santos, tá? Ou seja,
cada vez mais separados e exclusivos de Deus, ou seja, eu busco somente a Deus a cada dia que passa, eu busco mais a presença dele, eu estudo mais a palavra, eu me empenho em ter uma intimidade maior, e isso faz com que os meus olhos sejam cada vez mais iluminados, faz com que o varão perfeito, né, se torne o sol, é como o sol que vai aquecendo até ser dia perfeito, ou seja, brilhando até ser dia perfeito, tá? Então o que ele está querendo dizer quando ele fala que ilumina os olhos é exatamente isso, é que nós, buscando sempre obedecer os mandamentos de Deus, segundo a palavra dele, nós vamos então brilhando até ser dia perfeito, até se cumprir aquilo que Cristo disse, sede santos porque eu sou santo, tá? Até chegar o momento em que nós teremos a estatura de varão perfeito, tá? E é isso que nós temos que buscar, a santidade dia após dia, a intimidade com Deus dia após dia, tá bom? E ele encerra no versículo de número 9, falando que o temor do Senhor é limpo e durará para sempre. É interessante que a palavra fala que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, tá? E é exatamente, ele encerra no versículo 9 falando do temor. Eu gostaria de falar do temor por último, porque eu acho que, na minha visão, é exatamente isso que falta. Hoje em dia o que falta é o temor ao Senhor, né? É você entender que você está indo adorar a Deus, você não vai até a igreja por causa do seu pai, ou para ver uma menina, ou porque a sua esposa, ou porque o seu marido vai, então você tem que ir, ou você está sendo obrigado porque o seu pai e a sua mãe vai. Não, nós temos que ter esse temor a Deus, entender que Deus é santo, Deus é poderoso, Ele está no alto e sublime trono. Nós temos que entender que Ele sempre foi e sempre será o Todo-Poderoso. Nós é que precisamos dele, tá? Esse temor indica a nossa dependência dele. Nós temos que entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. O temor de Deus tem a ver com a dependência e com a sabedoria. Por que o temor de Deus é o princípio da sabedoria? Porque quando eu temo a Deus, eu então vou amá-lo certamente e vou adorá-lo corretamente. Quando eu adoro a Deus corretamente, eu vou alcançá-lo certamente e eu vou amá-lo da maneira certa, tá? Então, para me alcançar a Deus da maneira correta, então tem a ver com o temor, porque se eu temo a Deus, então eu vou adorá-lo da maneira correta, eu vou alcançá-lo da maneira correta. Não é de qualquer maneira, mas é de todo o coração, tá? De todo o coração aonde? É em Cristo Jesus. Através de quem? Através do Espírito Santo. Fortalecendo aonde? Fortalecendo na palavra de Deus. Então esse é o segredo, tá? Então é por isso que o temor é o princípio da sabedoria, tá? O temor é o princípio da sabedoria exatamente por causa disso, porque quando eu temo a Deus corretamente, então eu vou adorá-lo corretamente e assim eu vou alcançá-lo verdadeiramente, tá? Então essa que é a questão, tá ok? Então que nós possamos meditar nesta palavra nesta manhã, no intuito de que o temor do Senhor possa estar no nosso coração, que nós possamos ter o temor de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos alcançá-lo corretamente, adorá-lo corretamente da forma que ele tem que ser adorado, tá ok? Porque ele é santo, perfeito e justo e sempre será, amém? Gostaria de agradecer a você pela oportunidade, pelo privilégio de que você me concedeu de entrar aí na sua casa, entrar no seu coração, na sua família e na sua vida, tá? Não perca que logo mais tarde, logo mais à noite, terá a 5ª aula do nosso estudo de Gênesis a Apocalipse. Você não pode perder. Está sendo uma aula sobrenatural. Deus está nos revelando muitas coisas à luz da sua palavra. A última aula nós vimos a queda do homem, tá? Se você não viu, corre lá e vê, porque tá imperdível, tá sensacional aquela aula. E não perca que logo mais à noite terá a 5ª aula do estudo de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e um ótimo dia. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e principalmente que Deus abençoe a nossa nação.